Olá, pessoal. Eu sou a Laila. Seja bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que você está aqui para saber se a lei da atração funciona. Para mim, funciona. E eu vou te explicar o porquê. Em janeiro de 2024, eu fiz um propósito de praticar a gratidão. E como eu não entendia muito, eu comecei a pesquisar no YouTube, assistir vídeos, né? Ler alguns livros, como O Milagre da Manhã, Quem Pensa Enriquece, e, e tantos outros, né? O que eu ia achando, eu ia escutando, né? Assistindo. E, bom, aí eu comecei a fazer todos os dias de manhã, meu momento com Deus, né? Colocava esses áudios, esses vídeos que eu achava no YouTube, para mim eu vinha, fechava meus olhos, começava imaginando aquilo que eu estava ouvindo, né, e repetindo, né, e repetindo. Então, assim, ter um pensamento bom, manter aquela vibração, aquele sentimento bom dentro de mim, né. Foi assim, mentalizando, repetindo e tal. E aí, no final da minha oração, eu fazia, né, assim, algo que eu realmente sentia que eu já tinha, né, que eu tinha que agradecer por aquilo que eu já tinha, né. Por quê? Eu tentava colocar aquele sentimento. Porque a lei da atração nada mais é do que aquilo que sentimos, vibramos de bom ou de ruim, porque a lei da atração, a gente tanto atrai coisas boas, como atraímos também as situações ruins, por exemplo, né? Aquilo tudo do mesmo que sempre acontece quando a gente pensa que está melhorando algo, aí parece que a gente volta a estaca zero. Isso aí são nossas crenças limitantes, nossos pensamentos negativos, né? Então isso aí é algo que a gente precisa primeiro cuidar, que é dos nossos pensamentos, né? Nada acontece do dia para a noite. Por isso é que precisamos cuidar todos os dias dos nossos pensamentos, todos os momentos. Vocês veem aquele sentimento de tristeza ou de alguém que fala alguma coisa que a gente se sente ofendido, e aí a gente tem que tentar mudar esse sentimento ruim, né? Essa vibração ruim. Pensa em algo bom, a gente começa assim, pensa em, quando vem esses pensamentos, começa a tentar pensar em algo que te aconteceu que foi legal, um dia especial, né, com pessoas que você gosta, ou algo legal, assim, que você viveu, né, que naquele momento você sentiu muito bem, sentiu feliz, sentiu grato. A gente começa assim, todo pensamento ruim que vier, troca. Todo pensamento ruim que vier, troca. Esse é o primeiro passo. Outra coisa também que faz a gente vibrar com algo bom e realmente a gente sentir que é grato, né, pelas coisas que Deus nos proporciona, é assim, foi, pelo menos para mim, eu consegui começar a enxergar, né, que tudo de bom que eu já tinha, quando eu comecei a parar para pensar quantas pessoas não tinham. Coisas que a gente acha simples. Por exemplo, acordar, todo mundo é algo normal. Ah, acordei. Muita gente nem lembra que acordou, já acorda estressado, já acorda na correria e tal. Não para pra pensar assim, cara, se eu não tivesse acordado hoje, como seria? A gente, às vezes, nem nada, né? Porque não sabemos como é o pós-morte, né? Mas a gente sabe o que é perder alguém especial. Então, você já parou para pensar como seria aquele dia se você não tivesse acordado, para sua família, para seus amigos, para pessoas que você ama, entendeu? Que como seria um dia triste, né? Já pensou também que tem tantas coisas que você tem vontade de fazer, né? Ou ser e ainda não conseguiu, e
seus sonhos também iriam morrer naquele momento, né? Então eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre essas coisas. Uma água encanada que a gente tem, uma energia elétrica, uma roupa, um calçado, um teto, né? Pra gente estar abrigado. Às vezes a gente tem mora numa casinha simplesinha, mas é melhor do que se a gente não tivesse, né? Já parou pra pensar o sofrimento dessas pessoas que vivem nas ruas, né? Não tem um local para se abrigar, os dias de frio, os dias de chuva, o sol quente. Então, assim, em muitos lugares também do nosso país mesmo, tem muita gente que não tem a oportunidade de ter uma água encanada, né, na casa, que vive em situações precárias. Então, assim, por menos que a gente acha que tenha, seria algo muito especial para aquelas pessoas que realmente não têm. Então, só aí já é mais algo para a gente sentir aquele sentimento. Senhor, como eu sou grata por ter isso, né? Por ter essa oportunidade, por poder acordar mais um dia. Se você acorda com saúde, então, a que motivo melhor você tem para agradecer todos os dias? Por mais difícil que a vida esteja naqueles dias, no momento, mas tenta sentir gratidão por ter tido a oportunidade de acordar mais naquele dia, oportunidade de fazer algo diferente, de ser algo diferente. Foi quando eu comecei a enxergar essas coisas e que eu fui vendo que algo dentro de mim estava mudando. E eu comecei a enxergar os cuidados de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa explosiva, né? A maioria das vezes era aquele, como as pessoas falam, pavio curto, né? Mas isso foi me mudando por dentro, né? E eu vi que eu fui melhorando, conseguindo escutar mais, falar menos, ficar mais tempo em silêncio, pensar antes de falar. É claro que tem aqueles momentos que às vezes, né, não tem como, você acaba falando, porém não deixa cultivar aquela raiva, aquele sentimento ruim naquele momento, né? Aconteceu, não é que aquilo assim, você tá sendo fraco e tal, é que a gente é ser humano, né? Então, como todo ser humano, a gente é perfeito, só Jesus, né? Então, não é porque aconteceu no momento que você vai deixar aquilo crescer dentro de você ou vai continuar sendo daquela maneira, né? A gente está aqui para melhorar, nem que seja 1% por dia ou por semana que seja. Mas se você melhorar 1% a cada dia, a cada semana ou a cada mês, ao longo do ano, você vai se tornando uma pessoa bem melhor, né? E a gente está aqui nesse mundo para isso, para aprender com os nossos erros, a nos tornarmos pessoas melhores, né? E teve mais uma coisa também que me ajudou, foi a escrever o que eu queria ter, o que eu queria ser, como eu gostaria que fosse minha família, meu marido, é, meus filhos, sabe, a minha vida, como eu gostaria de me vestir, de me portar, né, comportar. Então eu comecei a escrever, mas não como se eu quisesse, como se eu já tivesse, como se eu já fosse, como se eu já vivesse aquilo. Então todos os dias eu escrevia algo. Se você conseguir colocar assim nos mínimos detalhes, por exemplo, desde a hora que você acorda. Você acordou, né? Fez a sua oração, né? Tomou seu café. Às vezes você tem os afazeres para fazer ou se arrumar para ir para o trabalho. Então, assim, quando você acorda, faz a sua gratidão, aí vai lá no caderno e tenta escrever assim, no máximo detalhe, como seria aquele dia, mas
como se ele já tivesse sido. Escreve assim, nos mínimos detalhes, tudo que você queria. Assim, como que você queria que fosse aquele dia. Hoje eu acordei, fiz tal coisa, me senti assim, consegui fazer algo assim, consegui ver alguém assim. Coloca todos os pequenos detalhes. Quanto mais detalhes você conseguir, e assim que pensa, sabe, antes de escrever, vai com aquele sentimento, assim, sabe, de verdade, como se você estivesse realmente vivendo aquilo, sentindo aquilo naquele momento. Né? Isso é muito importante, porque quando a gente sente, a gente vibra. E é quando a gente vibra que Deus entende, né? Que a gente quer aquilo, né? Precisa daquilo. E quando a gente já vibra no sentimento bom, ele nos dá o que é bom, né? Tanto que também, quando a gente vibra no que é ruim, mais coisa ruim vem. Então, é nisso. A lei da atração, ela se baseia na gratidão. Então, se você é grato de verdade pelo que você tem, mais vem até você. E foi assim que após 6 meses de eu começar a praticar a gratidão, eu consegui enxergar, assim, a lei da atração funcionando mesmo na minha vida. Eu comecei na virada do ano, né? 1º de janeiro de 2024. No dia 27 de junho de 2024, eu assinei um contrato de algo que eu queria vender há quase 10 anos. Então, naquele momento, eu senti uma felicidade tão grande, uma gratidão, que só de eu falar eu sinto, sabe, assim, o quão cuidado de Deus, assim, nos mínimos detalhes, assim, comigo, sabe? Então, foi até melhor do que eu esperava, né? Então, Deus foi maravilhoso comigo. Então, é o que eu digo para vocês, não adianta começar hoje e achar que vai do dia para a noite. Não é bem assim. Primeiro você precisa mudar aqui, ó, pensamento e sentimento. Né? Depois que você conseguir reeducar seus pensamentos e o seu sentimento, vibrar no bom, nas coisas boas, pode ter certeza que tudo que você quiser, né, e coincidir com a vontade de Deus, você terá. Porque tudo já nos foi dado, né? Basta a gente tomar posse, não é mesmo? Então, a lei da atração funciona? Para mim funciona. Vai funcionar para você? Tenho certeza que sim. Se você aprender a ser grato e ter um coração bom. Ter um coração bom é não guardar raiva, não guardar mágoa, não desejar o mal para os outros, não fazer o mal para os outros, né? E sempre que você puder ser aquela mão amiga, pode ajudar outras pessoas, ajuda. Se você tem pouco, mas consegue dividir o pão com alguém que esteja precisando, vai lá, divide de todo o coração, sabe? Pensa assim, se coloca no lugar do outro. Né? Quando a gente passa a se colocar no lugar do outro, a gente consegue entender o que a gente está aqui para fazer nessa terra, né? A gente está aqui para melhorarmos como ser humano, plantar coisas boas nessa terra, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, não é mesmo? Então, sempre que for orar, colocam as pessoas nas suas orações, que você lembrar, até mesmo aquelas pessoas que te fizeram mal ou estão tentando te fazer algum mal, ora por elas, pede para Deus abençoar a vida delas, porque tudo que a gente dá, a gente recebe, né? Então vamos praticar o bem, independente de qualquer coisa, que o bem sempre volta para nós. Né? Eu peço a você que ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Nos encontramos nos próximos vídeos. Beijos.